Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar uma coisa pra vocês, uma coisa que me aconteceu, né? Que eu fiquei com vontade de fazer um vídeo falando sobre isso. E é uma coisa que serve até para alertar vocês, tá? Vocês que moram em Recife ou que pensam em vir para Recife, tá bom? Vocês que pensam em vir visitar Recife, isso também serve para vocês. Bom, gente, é o seguinte, peraí. Foi uma coisa que me aconteceu assim, né, aqui em Recife, né, que é onde eu moro, a cidade que eu moro. E assim, gente, tipo assim, foi no São João desse ano, sabe? Eu sofri uma tentativa de assalto aqui em Recife. Eu já fui assaltado muitas vezes, gente, muitas vezes, tá? E dessa vez eu consegui escapar de um assalto, ainda bem. Eu fui mais ligeiro que o assaltante, né? Só que assim, eu fiquei frustrado porque eu achei que o Recife estava bem mais seguro, né? Porque assim, atualmente aqui no Recife está tendo muito policiamento, né? Por conta da governadora Raquel Lira, que eu não gosto dela, não vou com a cara dela, não, não votei nela, mas eu devo admitir que nessa questão de policiamento ela foi maravilhosa, porque o Recife está sempre repleto de policiais, né? E foi justamente nessa gestão dela, né, que eu pela primeira vez, assim, das vezes que eu fui em Recife atualmente, no centro, eu pude pegar no celular, eu pude poder fazer fotos, ou seja, coisa que eu nunca fazia antes. Dessa vez eu consegui fazer, é porque tinha policial em todo momento, em todo lugar, então eu me senti muito protegido, né? Então isso eu tenho que admitir que foi bom que ela fez. Então, como estava tendo muito policiamento no Recife atualmente, né, eu estava me sentindo muito mais seguro andando pelo Recife. E aí chegou o São João, né, a época de São João. E aí, se eu não me engano, eu acho que foi no dia 22. Eu sei que foi dia 22, eu não sei se o dia 22 foi véspera ou foi dia de São João, não sei, não lembro. Sei que foi dia 22, que já era a época junina. E eu tava assim triste, cabisbaixo. Eu pensei, eu vou no centro do Recife, né? Eu vou no Marco Zero. Pra quem não sabe, o Marco Zero aqui no Recife é uma área assim bem turística, uma muriçoca. É uma área bem turística, onde vem muitos turistas. É assim o centro onde as pessoas vão passear, vão fazer fotos, vão, sabe? E lá nessas épocas de festividades tem show, tem apresentações. E aí eu fui, né, pra espairecer. Eu tava cabisbaixo, eu tava meio depressivo nesse dia, eu tava meio melancólico. E eu fui, né? Eu fui pra espairecer. Porque assim, se eu fico em casa, eu não tenho sossego. Porque é vizinho toda hora no meu pé, me chamando pra pedir favores, né? E aí eu pensei, se eu não tenho sossego em casa, então eu vou pro centro do Recife, eu vou andar, vou bater perna, entendeu? Aí eu fiz isso, fui. Chegando lá, tinha muita gente. Tinha muita gente no centro do Recife, do Marco Zero. Tava tendo festa, tava tendo apresentações de forró, negócio de São João. Gente, tinha muito turista mesmo, né? Tava tudo maravilhoso, né? Só que eu já percebi uma coisa quando eu tava chegando lá. Assim, no centro do Recife, porque eu fui pra lá já era o quê? Já era umas 6 horas da noite. E chegando no centro do Recife, porque para quem é de Recife sabe que 6 da noite no centro do Recife, meu amor, já é cidade fantasma. Já é cidade fantasma. Você não vê muita gente, você só vê zumbis, né?
perambulando, pessoas mal intencionadas, pessoas mal encaradas. Você vê usuários de drogas, você vê moradores de rua e você vê alguns trabalhadores voltando para casa. E aí, no centro do Recife já estava assim, né? Já estava assim. Aí eu desci, né? E fui pro Marco Zero. E nisso, quando eu tava chegando pelo centro do Recife, eu percebi que não tinha tanto policiamento. Eu já fiquei meio assim, eita lá, cadê a polícia? Cadê a polícia que eu tô vendo sempre aqui? Não tava tendo tanto. Aí eu disse, ok. Mantive a calma, desci no meu ponto e segui pro centro, pro Marco Zero, né? E aí, pra chegar no Marco Zero, tem que passar pela ponte. Na ponte tinha polícia. Aí eu já dei aquela ufa, que bom, polícia, maravilhoso, né? E aí fui, né? Fui pro Marco Zero. Chegando no Marco Zero, como eu falei, tinha muito turista, tinha muita gente, festa, show, apresentações, muita gente se divertindo, muita gente mesmo, gente, muita gente, muita gente. E eu lá, né, todo melancólico, todo depressivo, ai, pensando na vida, fumando meu cigarro. E eu tava lá, sabe, espairecendo a mente e a cabeça, sozinho, solitário. E aí estava eu lá andando, né, pelo Recife, pelo Marco Zero, por entre as pessoas. Tava eu andando e aí eu notei um cara na minha frente, um cara de camisa azul e bermuda jeans e cabelo pintado de loiro. Percebi esse cara. Tudo bem, percebi esse cara, ok, segui minha vida. Aí eu fui pra outra parte, né? Fui, andei, fui pra outra parte. Quando eu chego na outra parte, o cara de novo. De novo esse cara tava nas redondezas. Aí eu, ué, de novo esse cara? Ah, normal, né? Coincidência. Fiquei de boa. Aí eu disse, eu vou pra outra área, vou ver outra coisa em outra área. Quando eu tava indo ver outra coisa em outra área, quem tava na minha frente? De novo esse cara andando bem devagar na minha frente. Sempre à minha frente. E dando leves olhadas pra trás, né? No caso pra mim, né? Aí eu, esse cara de novo. Aí eu já fiquei meio cabreiro, né? Tanto que quando eu tava indo pra essa área, pra essa outra área, que tava tendo meio que um show, ele tava no meu caminho, né? Só que ele tava andando na minha frente. Eu já achei estranho, né? Tanto que tinha uns caras bem altões vindo do meu lado. Aí eu já aproveitei e fiquei perto desses caras bem altões, né? Já pra me sentir mais seguro. Porque eu já achei estranho. Mas só que assim, eu achei estranho, mas depois passou. Porque até porque eu vi polícia por lá. Fiquei de boa, fiquei lá, vendo lá o show e tal, ok. Depois eu fui na rua Bom Jesus, né? Tinha polícia lá, sentei lá, fumei um cigarro, fiquei pensando, vendo a movimentação das coisas. E aí eu decidi ir embora. Lá vai eu embora. Fui, peguei o caminho de ir embora, já tava ficando muito tarde, né? Vou embora. Quando eu tô indo embora, quem é que tá na minha frente de novo? Esse cara. De novo, esse cara. Eu indo embora e ele lá na frente, andando bem devagar e olhando levemente para trás, no caso para mim. Eu disse: ah, não, esse cara de novo. Mano, isso tá muito estranho. Eu já levantei as orelhinhas, né? Já fiquei em atenção.
E aí eu fui andando, só que eu pensei assim comigo, ele tá andando devagar, eu vou andar mais devagar que ele, porque eu não quero parear com ele, sabe? Eu não quero ficar páreo com ele, eu quero que ele ande bem mesmo lá na frente, porque eu não quero ficar pau a pau com ele, porque eu já percebi algo estranho ali. Só que eu ainda não tinha sentido no meu coração que era algo assim de assalto, sabe? Mas ok. Aí ele tava lá na frente, andando bem devagar. Ele tava doido para que eu pareasse com ele. E eu tava doido para que ele se afastasse, né? Mais ainda. E ele andando lá na frente devagar. E eu também andando devagar, né? E aí, quando chegou na hora de atravessar a pista para ir para a ponte, ele atravessou a pista. Aí na hora que eu ia atravessar, o sinal fechou. Não, o sinal abriu para os carros passarem. Eu amei, porque eu pensei, pronto, agora eu vou aqui parar, porque o sinal abriu e eu vou esperar aqui o sinal fechar. Enquanto isso, ele vai andando. Ele vai andando, eu vou ficar aqui parado, esperando o sinal abrir para mim, para ele não perceber que eu percebi que tem algo estranho, né? Nisso, eu fiquei lá esperando, né? E ele andando devagar. Aí o sinal abriu, o sinal fechou e eu atravessei. Aí quando chegou na ponte, tinha polícia, né, na ponte. Aí eu já fiquei mais, me senti mais seguro, né, novamente. Só que assim, a ponte tem dois lados, né? Tem esse lado e esse lado. E no meio é a pista, né, onde passam os carros. A polícia estava desse lado. A polícia estava desse lado. E eu passei justamente do lado da polícia. Ele passou do outro lado da ponte, para não passar perto da polícia, né? Nisso, quando eu passei pela polícia, a polícia já estava revistando pessoas suspeitas, né? Eu até pensei, pronto, é agora que eu vou ser parado, porque talvez eles, talvez eles me achem suspeito, né? Eu pensei. Só que não, não me pararam. Pararam um casal. E aí a polícia parou o casal, revistou, aí perguntou se o cara tinha passagem. O cara tinha passagem por tráfico. E eu escutei, né? Passei e escutei. E fui andando. Só que é aquela coisa, depois que passou da polícia da ponte, já vai voltando para a parte fantasma do Recife, a parte perigosa. E nisso esse cara lá na frente, né? Só que tinha um grupo de pessoas indo para a mesma direção. Aí eu pensei, eu vou acompanhar essas pessoas para eu não ficar só. E eu fui. Chegando lá, essas pessoas pararam numa parada. O meu ônibus também para nessa parada, mas eu não ia pegar esse ônibus que eu queria comer. Eu queria comer uma batata frita. Então os meus planos era ir mais lá para frente, lá para Boa Vista, para comprar batata frita, né? Só que, gente, quando chegou nessa parada, tinham pessoas na parada, né? Esperando o ônibus. Só que mais pra frente, gente, já não tinha tanta luz assim. Já tava uma parte mais sombria, sabe? E o desgraçado desse cara parou justo ali na frente sombria, como se estava me esperando passar por ele, porque o meu caminho ia ser passar por ele. Quando eu vi aquele cara naquele ponto escuro, parado, eu pensei, eu não vou passar. Eu já percebi, pronto, ali caiu a minha ficha. Ali caiu a minha ficha. Esse cara quer me assaltar. E eu não vou passar por ele, porque se eu passar por ele, ele vai dar o bote, né? Ele vai me atacar. Pronto, ali eu parei e fingi que ia esperar meu ônibus. E nisso tinham pessoas na parada. E tinha dois ônibus na parada, né? Gente, nessa hora, as pessoas entraram nesse ônibus para ir embora, né? Ou seja, fiquei sozinho na parada. Fiquei sozinho na parada de ônibus. Gente, quando eu olho para trás,
Quando eu olho pra trás, o cara tá vindo com tudo em minha direção. Lembra, lembra que ele tava o tempo todo andando devagar, aquela coisa faceira, como que não quer nada? Nesse momento ele mudou. Nesse momento, ele veio avançando em minha direção. Eu não pensei duas vezes. Nessa hora, eu corri pro ônibus. O ônibus já estava em movimento, mas quando o ônibus estava saindo já, eu acenei pro motorista parar. Gente, foi minha sorte. Graças a Deus que o motorista parou e eu entrei. Nisso que o motorista parou, eu invadi o ônibus. Eu emburaquei no ônibus. O motorista fechou a porta e o desgraçado ficou lá, parado, olhando pra minha cara. E eu me tremendo, eu nervoso, o coração a mil. E aquela sensação de, meu Deus, escapei, foi por pouco. E me deu um ódio tão grande desse cara, velho. Que ódio. Ou seja, e o ônibus que eu peguei nem era meu ônibus, era um ônibus qualquer. E aí eu peguei o ônibus, né, e fiquei assim, meu Deus. Meu Deus, consegui escapar. Aquela coisa, com uma sensação assim de adrenalina muito forte, né? E aí, eu fiquei tão nervoso que era pra eu ter feito o quê? Era pra eu ficar na. Eu só tava com uma passagem no meu Vem, no meu cartão Vem. Eu fiquei tão nervoso que eu agi no automático. Eu simplesmente passei a catraca, né? Gastei meu crédito. Eu só tinha uma passagem. Porque eu só queria sair daquela área, sabe? Só que era pra eu ter feito o quê? Era pra eu ter ficado na frente, explicado pro motorista o que aconteceu. E lá pra frente, o motorista parava e eu descia pela frente, né? Só que eu nem pensei nisso na hora. Eu só queria me livrar daquele cara. Aí eu passei. Aí depois que eu pensei, eu passei a passagem, só tinha uma passagem. Muito que bem. Ali eu fiquei. E quando o ônibus se afastou bastante, um pedaço bem bom, bem distante. Aí quando o ônibus já ia pegar outro caminho que não era o meu, aí ali eu desci. E que eu desci tão nervoso. Eu desci tão nervoso, tão nervoso. E eu desci na Boa Vista, né? Que já tava uma área bem assim esquisita já aquela hora. E aí eu desci e eu queria minha batata ainda. Eu ainda queria a minha batata. Eu queria comprar a minha batata frita. E eu tava indo comprar a batata frita. Só que eu tava indo assim, gente, eu tava parecendo. Parecia que eu era um assaltante, que eu tava tão nervoso. Eu tava andando rápido. Eu tava toda hora olhando pra trás. O pouco de pessoa que tinha na rua tava com medo de mim, porque eu tava muito esquisito, porque eu tava nervoso, sabe? Eu tava pensando que o cara ia aparecer atrás de mim a qualquer momento. Então, para caso eu visse ele, né? Eu tava andando bem rápido, né? Chego na batata frita, não tinha mais. Acabou a batata. Só que aí eu já tinha o meu plano de pegar o BRT para voltar para casa, que é perto dessa batata, né? Porque eu pensei o quê? Já que eu gastei a minha passagem, eu não tinha mais passagem, né? Então eu vou pegar o BRT, porque o BRT na Boa Vista você consegue entrar de graça, né? Você pula e entra de graça. Então eu fiz isso, eu pulei e entrei de graça, né, no BRT. Eu disse, vou pra casa. Não tem batata, mas pelo menos eu escapei do assaltante maldito, desgraçado, vagabundo, lixo humano. Pulei e fiquei lá esperando o ônibus. Gente, o ônibus demorou tanto, 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 tanto. Mas enfim, o ônibus chegou e eu peguei o ônibus. Só que eu peguei o ônibus fazendo a volta, né? Ele ia um pouquinho lá pra frente e ia voltar. E aí eu peguei o ônibus, sentei, tinham pessoas, né, lá. Não tava tão cheio, mas tinha lugar. Eu sentei e sentou perto de mim pessoas que estavam voltando da folia, né, do São João. E aí sentou a menina do meu lado e eu doido pra. Assim, não, doido não, eu tava ainda de boa, indo pra casa. Só que, gente, plot twist que eu nunca imaginei que ia acontecer. Nem em filme você vê isso acontecer. E aconteceu comigo.
comigo. Quando o ônibus para na última parada, antes dele retornar para seguir o meu caminho, né? Gente, adivinha quem é que entra no ônibus? Entra um grupo de pessoas, né, que estavam voltando das festividades. E adivinha quem é que entra junto com essas pessoas? O cara, o assaltante desgraçado. Gente, vocês não têm noção. Quando eu vi aquilo, eu disse mentira. Não, não, isso é um sonho, eu tô sonhando, isso é um pesadelo, me belisca que eu tô sonhando. Gente, eu fiquei assim, sem acreditar naquilo. Eu disse, meu Deus, mano, não, isso é mentira. Mano, isso é mentira. Como é que o cara que acabou de tentar me assaltar, ele pega o mesmo ônibus que eu? Como é isso? Como é que pode isso? Não, gente, só comigo isso, só comigo mesmo. E assim, a cadeira que eu sentei foi a cadeira que ela fica próxima à porta do meio. Aqui é a porta do meio e aqui é a cadeira que eu estava sentado. O cara entrou justamente por essa porta. E ele ficou o quê? A 1 metro de mim, eu acho. 1 metro de mim. E eu ali, meu Deus, o cara que tentou me assaltar está no mesmo ônibus que eu, no ônibus que eu, a 1 metro de mim. Eu disse, gente, isso é inacreditável, não. Isso nem nos meus piores pesadelos eu ia pensar num negócio desse. E ele lá, quando ele me viu, ele ficou todo assim. Eu percebi que ele ficou meio com um deboche assim, todo assim. Sabe quando a pessoa tá disfarçando que tá tudo bem, dando uma de tô nem aí, tô nem preocupado. Só que eu percebi nele também um nervosismo, tipo assim, puta que pariu. O cara que eu tentei assaltar tá no mesmo ônibus que eu. Só que eu, gente, eu sou uma pessoa muito fria. Eu consigo, assim, por dentro eu tava muito nervoso. Mas por fora eu tava assim. Eu tava fingindo que que eu nem vi ele, que eu nem reconheci ele. Eu fingi que eu tava tranquilo, que eu tava de boa, que eu tava destemido, né? Mas por dentro eu tava morrendo assim de nervosismo. Aí tinha a menina do meu lado, né? E eu tava doido pra desabafar com aquela menina que eu nem conhecia. Eu só queria desabafar com alguém. Eu queria contar pra alguém aquilo. E a gente foi a viagem. E esse cara não descia em nenhuma parada. E eu pensei, agora pronto. Agora pronto, esse cara aqui. Porque assim, gente, a minha parada que eu desço, aqui pra minha casa, gente, a minha parada aqui, ela é um museu. Ela é muito esquisita. Não tem ninguém. Ainda mais aquela hora que não ia ter ninguém mesmo. Então eu tive que pensar. Até chegar a minha parada, eu pensei no plano, eu pensei assim na minha cabeça. Eu não posso descer na minha parada. Esse cara aqui, com certeza, ele vai querer descer onde eu vou descer para terminar o serviço. Ele deve estar com muito ódio que eu consegui escapar. E ele vai querer terminar o serviço. Eu tô sentindo isso. Então eu comecei a pensar num plano, né? Pensar num plano. Eu tenho que pensar num plano. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí eu pensei. O ônibus parava em todas as paradas e ele não descia nenhuma. E o meu medo também era que as pessoas descessem, esvaziasse o ônibus e ficasse só eu e ele. Também eu estava com medo disso. Mas muito que bem, comecei a raciocinar. E quando eu estava quase chegando na minha parada, eu pensei o seguinte. Eu disse assim para mim mesmo, já sei. Eu vou começar a observar pela janela. Quando eu ver policiamento próximo a alguma parada aqui, eu vou descer nessa parada para esperar outro ônibus para ele ir embora pro inferno nesse ônibus e eu depois pego outro e vou tranquilo. E se caso, porventura,
ele achar de descer juntamente comigo para tentar algo, eu chamo a polícia que tá próxima, né? Eu pensei isso. Então, pronto, eu já pensei no plano, eu fiquei lá. Pronto, agora eu vou ficar aqui, observando. Passava uma parada, nenhuma polícia. Chegava em outra parada, nenhuma polícia. Eu fiquei pronto. Agora pronto. Agora eu tô vendo que em nenhuma parada BRT vai ter policiamento, não, é? Não vai ter, não. Pelo amor de Deus. Não é possível isso, não. E, gente, nenhuma parada tinha polícia. Eu disse, pronto. Vai terminar eu tendo que descer na minha parada mesmo e lá ele vai atacar. Lá ele vai ver que é o museu e ele vai me atacar lá. Ele vai me atacar lá. Só que, gente, eu fui muito sortudo. Faltando uma parada para chegar na minha, tinha polícia na parada. Uma parada antes da minha, tinha um carro da polícia parado e policiais fora. No posto de gasolina, eu disse, oxe, é aqui que eu vou descer. Desci. Ele, né, que não é bobo nem nada, ele não desceu, né? Ele viu a polícia lá e ele seguiu em frente. E ali eu fiquei aliviado. Eu pensei, pronto, escapei. Escapei. Gente, que noite alucinante, sério. Pronto, ali eu fiquei de boa, fiquei tranquilo, né? Ainda com a adrenalina lá em cima, sem acreditar no que tinha acontecido. Mas assim, muito aliviado e feliz, né? Que deu tudo certo. Pronto, ali eu esperei meu ônibus veio, né? Aí eu desci na parada seguinte, que era a minha parada, e fui pra casa, gente. E aí acabou essa noite. Foi uma noite assim que eu nunca pensei que eu ia passar. Foi uma noite alucinante, realmente, viu? Então, gente, ou seja, resumo da história. Esse cara, diante de milhares de pessoas lá naquele lugar, né, no Marco Zero, o cara focou em mim. O cara focou em mim como uma vítima potencial. Sabe quando um predador ele foca na presa? Foi a mesma coisa, gente. Eu senti isso. Ou seja, e sem querer, eu observava ele lá. Eu nem procurava. Quando eu ia olhar para algum lugar, a minha visão ia certeira nele, sabe? Eu nem queria, eu nem tava prestando atenção nesse cara, sabe? Mas quando eu ia olhar para algum lugar, eu vou ir a algum lugar, eu vou para aquela parte ali. Toda vez que eu olhava para um lugar, ele tava no meu campo de visão, era incrível. Parecia que era um alerta que eu tinha na minha cabeça. Para onde eu olhava, sem querer, a minha visão ia certeira nele, né? Ou seja, esse cara focou em mim de um jeito assim diabólico, sabe? Diante de milhares de pessoas, o cara focou em mim para tentar me pegar e não conseguiu. Não, o maldito não conseguiu, sabe? E assim, é, sabe lá, né? Quanto tempo ele ficou me observando, porque assim, quando eu vim perceber que ele tava me observando e me perseguindo, me rodeando, mas ele já tava, eu acho que desde a hora que eu cheguei, ó. Ele já tava desde a hora que eu cheguei. Ou seja, gente, fica aí um alerta para vocês, tá? É, fiquem mais atentos depois disso aí. Hoje eu sempre fui uma pessoa atenta, mas depois desse dia eu aumentei a minha atenção em 100%. Então, gente, quando vocês forem para um lugar, mesmo que for um lugar que tenha muitas pessoas, muita movimentação, fiquem atentos, porque vocês podem estar sendo observados o tempo inteiro. Então, fiquem sempre em alerta, tá? Fiquem sempre em alerta, porque vocês podem ser uma vítima escolhida por alguém, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Comenta aí o que você achou disso, né, que aconteceu comigo. Até pra contar é assim difícil, porque parece que eu volto, sabe, na cena. Nossa, foi muito complicado, tá? Mas hoje agora eu tô bem treinado já, tá?
E agora eu já botei na minha cabeça. Na próxima vez que isso acontecer, na próxima vez que eu perceber que tem alguém me rodeando, que tem alguém no meu caminho toda hora, meu amor, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou na polícia, né? Porque agora tem polícia por todo canto lá. Eu vou na polícia e vou dizer, policial, vem cá. Quer dizer, boa noite, policial. É assim, aquele rapaz ali, aquele meliante ali, tá me perseguindo aqui aqui nesse lugar. Pra onde eu vou, esse cara tá olhando pra mim com atitudes suspeitas. Então, vocês poderiam, por favor, abordar aquele cara, porque certamente ele quer me assaltar. Gente, se eu tivesse essa sacada naquele dia, eu tinha feito isso na ponte. Se eu tivesse tido essa sacada na ponte, na hora de voltar para casa, eu tinha ido na polícia, eu ia esperar a polícia, ia esperar a polícia terminar a abordagem do outro cara lá, que estavam abordando o cara, revistando o cara, que tinha passagem por tráfico, e eu ia falar com a polícia, olha, aquele cara ali, ó, suspeito, está me perseguindo o tempo todo, e eu acho que ele vai me assaltar lá na frente. Então agora eu já tô com isso na cabeça. É duas coisas, é ficar atento, e se eu perceber movimentação estranha no meu entorno, eu vou acionar a polícia, né? E pronto. E façam o mesmo, tá? Façam o mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, fui. Deixa like aí, comenta, se inscreve. E eu vou começar a fazer vídeo assim agora, tá? Na hora de dormir. Eu tô aqui deitado pra dormir. E eu achei um momento legal pra fazer vídeo. Gostei. Beijos, tchau.